O que acontece? Nós, dentro do nosso grupo ali, da nossa equipe, a Larissa nos lembrou que hoje é dia do solteiro. Quantos solteiros tem aqui? Levantem as suas mãos. E hoje é comemorado o dia do solteiro. E a Lari, ela falou, deu essa ideia de por que não falarmos sobre isso. Antes, Gus, acende as luzes para mim, faz um favor. E nós achamos super 10 a ideia, nós compramos essa ideia e é isso que vai acontecer. E a gente vai dividir ela em duas etapas, ok? O ser solteiro e aquilo que o solteiro mais se preocupa, que é o quê? Quantos adivinham? O que o solteiro mais se preocupa? O que a cabeça dele fica mais a mil? Relacionar. Cara, hoje isso é o que o solteiro pensa. Porque se você é casado e pensa, olha. O que o solteiro pensa é sobre isso, relacionamento. Então nós vamos dividir esta ministração em duas partes. A parte em ser solteiro e a parte do relacionamento. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado mesmo de máscara, obedecendo todos os decretos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, beleza, em ser solteiro. Lucas e Isa olham um para o outro e falam assim, uma beleza ótima em ser casado. Olha de novo e fala, beleza, em ser solteiro. Sabe, quando a gente estava conversando e montando essa ministração, essa frase veio, eu fiquei brincando até lá em casa, eu ficava repetindo isso toda hora. Porque as pessoas esqueceram da beleza que é ser solteiro. Hoje, desde que elas atingem um entendimento, ou desde que elas entendem que se pode namorar, ou a gente está em jovens, beijar na boca, é isso que pensa. Hoje, menino de 12 anos já estão no, vamos ficar, não é verdade? Então, o que acontece? Isso foi implantado na nossa cultura, então foi deturpado a beleza de ser solteiro. Mas olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, mas há a beleza em ser solteiro. Glória a Deus. Querido, o que nós devemos entender? Que como tudo na nossa vida é um processo, nossa, como nós já falamos de processo, né? Principalmente com os meus liderados, aqueles que eu discipulo, cara, tudo na nossa vida é processo. Solteiro é um processo. E o que aconteceu? Satanás veio e deturpou isso. Porque se Satanás conseguir deturpar a ideia de solteiro, você não vai conseguir atingir este processo e você não vai vencer esta etapa. Então você vai querer partir para outra etapa sem ter se preparado. Travei tudo aqui. E o que acontece? Hoje, Satanás foi lá e deturpou a beleza de ser solteiro. Sabe por que eu sei disso? Porque o meu irmão, ele casou com 21 anos. O meu irmão mais velho. E eu casei com 24. Tá travando hoje a língua. E o que aconteceu? Mas uma coisa Deus cumpriu, glória a Deus. Eu sempre falei, eu não quero casar depois dos 25. Sabe quando que eu casei? Meu aniversário é dia 15 de dezembro. Eu casei dia 14 de dezembro. Mas casei antes dos 25, glória a Deus. E o que acontecia? As pessoas falavam, o Misael vai ficar para titio, já tem 23 anos, o Cris casou com 21. E o que aconteceu? A minha cabeça começou a mil. E eu esqueci a beleza de ser solteiro, cara. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, existe a beleza de ser solteiro. Mas vamos voltar. E Satanás pegou e deturpou essa ideia. E até eu conversei com a Giz, ao meu entendimento, Satanás criou 2 tipos de solteiros. O expressivo e o enrustido. Porque, querido, se Satanás consegue deturpar
a deturpar o significado de solteiro, você não vai conseguir atingir a sua etapa. E como nós falamos, hoje o maior problema, hoje o problema que há nos jovens é essa área de relacionamento. Eu acho engraçado quando a gente abre o Facebook, daí vê aquelas, é que eu falo mais meninas, porque aquelas que têm mais facilidade em se expor, né? Mas muitos meninos também, de 12, 13 anos, o amor da minha vida, e agora já era. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Né? Até vamos atingir, né? 14, 15, 16, 17 anos. O amor da minha vida acabou, agora eu não quero mais ninguém. Né? Eu vou entrar para ser freira, vou ser padre, eu não quero mais ninguém, porque o amor da minha... E o que acontece? Esqueceu da prioridade. E cara, sempre, se a pessoa ela é deturpada no significado de ser solteiro, ou ela vai ter um resultado, que é carência. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, carência. O solteiro expressivo é aquele que você sempre vê que uma hora ela ou ele está namorando com um relacionamento sério. Terminou, passou um tempo, já está em outro relacionamento sério. Não tem vergonha. Eu namoro mesmo, não estou nem aí. Vou namorando, não estou nem aí, mas quer. O enrustido é aquele que fala, eu não vou namorar, eu não ligo para mulher, ou não ligo para homem, mas sempre está de papinho. Nunca está quietinho. Ele não liga para nada, mas ele ou ela está sempre de papinho com alguém. Não é verdade? Nunca está quietinho na dele. Cara, porque quando Satanás mexe na questão de solteiro, quando ele consegue atingir isso em você, ele vai começar a te deixar carente. O resultado disso é uma pessoa carente. Então ela sempre precisa de atenção, ela sempre precisa que alguém esteja perto, ela sempre precisa se sentir desejado ou desejada, ela sempre precisa se sentir importante. Por quê? Fala assim, por que, Misael? Mais alto, por que, Misael? Porque, cara, quando você é solteiro, você entende quem realmente você é. Você só entende quem realmente você é no seu momento de solteirice. Porque a partir do momento que você está disposto a se juntar com alguém, você já tem que entender quem você é. Você pode se descobrir em algumas áreas, mas a principal de quem você é, a sua identidade, tem que estar firmada e convicta. Não é verdade? Temos o Lucas e a Bela aí para quando o Lucas foi casar com você, ele sabia quem ele era ou ele estava descobrindo ainda? Porque cara, pensa comigo, se eu fosse casar com a Gi, não sabendo quem eu era, eu ia levar ela para onde? Se nem eu sabia quem eu sou, eu não ia ter destino, nem propósito. A gente ia viver patinando, porque é no seu momento de solteiro que Deus revela a sua identidade, de quem você é. E sabe o que Deus falou muito comigo? Que Satanás, ele inverteu uma palavra essencial para a sua vida de solteiro. Mas antes disso, olha para a pessoa que está do seu lado e fala, beleza em ser solteiro. Fala, e carência não é beleza. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala, então aquieta-te. Glória a Deus. E Satanás veio, ele inverteu uma palavra essencial para isso. Fala assim comigo, solidão e solitude. Solidão e solitude. O que acontece? Vamos lá para o significado, porque tem solitude, acho que às vezes alguém nunca ouviu, está pensando o que é. Solidão, dicionário, estado de quem está só ou de quem está rodeado por pessoas e mesmo assim se sente só. Solitude, vantagem da convivência com o seu eu, a dádiva do autoconhecimento. Uau, faz comigo assim, uau, glória a Deus. Então, a realidade do jovem solteiro é solitude. Fala comigo, solitude. Descobrir quem sou. O autoconhecimento. Cara, isso é incrível. É aí o ponto X da questão. Porque hoje, quando o cara tá sozinho, o cara não tá com ninguém, o cara tá quieto no canto. Ele tá triste porque ele não tem ninguém.
Não é verdade? Cara, é verdade, eu já passei por isso. Você não está conversando com nenhum. Eu estou aqui desse lado porque só tem meninos. Você não está conversando com nenhuma menininha? Meu Deus, hein? Né? E vocês não estão conversando com nenhum piazinho, não está com ninguém. Meu Deus. Não, tá assim, por que não? Por quê? Porque eles confundiram a sua solteirice em solitude e colocaram solidão. Então eles acham que quando você está sozinho, você é triste porque você não tem ninguém. E quando você deixa isso entrar no seu coração, você começa a gerar carência. E daí você se torna uma pessoa carente. Daí o primeiro candango que aparece aí é você. Deus mandou. Por quê? Porque já gerou carência. E quando Deus está te chamando você solteiro, para você gerar uma solitude, um autoconhecimento, se conhecer. Por quê? Porque, cara, quando você conhece, você entende quem você é, o que você veio fazer e para onde você vai. Fala, quando eu sei quem sou, eu sei quem sou, por que estou aqui e para onde eu vou. Solitude. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, solitude. Fala, há beleza em ser solteiro. Fala, há muita beleza em ser solteiro. E daí Satanás mudou uma palavra essencial para o seu crescimento e foi depositando carência. E daí hoje a gente olha para esse mundão afora, grandão aí, e o que a gente vê? Um monte de jovem carente. Eu estava assistindo alguns vídeos, daí eu fui assistir algumas coisas com relação a isso e eu achei algo muito interessante. Antigamente, na cultura antiga, quem que escolhia os casamentos? Os pais, né? Não, você vai casar com ela, não importava. Se você conhecia, na verdade, algumas culturas você conhecia no dia só, né? E hoje, quem escolhe somos nós. Se você pegar a porcentagem, a taxa de separação e comparar com a de antigamente para hoje, adivinha qual que é a maior? Cara, quando você é carente, velho, você acha que você tem que procurar o homem que Deus tem para você. Quando você anda em solitude e autoconhecimento, você sabe que existe o tempo para todas as coisas e que a pessoa certa Deus coloca na sua vida. Então o problema não é quem escolhe para você, o problema é quem você escolhe. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você não foi chamado para escolher ninguém. Fala assim, é isso mesmo. Fala assim, você foi chamado para se autoconhecer. Cara, identidade. Olha, sabe que é algo muito interessante? Abra a palavra de vocês. Eu já estou chegando no final, porque daí vai ter a segunda parte. Abra a palavra de vocês em 1 Coríntios 15, 13. Quando vocês acharem, digam amém. Quando vocês daí assistiram da live, escrevam amém. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 13. O que fala? As más companhias corrompem o bom. Algumas traduções dizem os bons costumes. A minha tradução diz: as más companhias corrompem o bom caráter. O que isso tem a ver, Misael? Total. Porque, cara, se você não se conhece, se você não tem uma identidade firmada de quem você é piolho. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, se você não sabe quem você é piolho. Fala assim, só dá problema que vai coçar pra caramba. E sempre vai ficar pulando na cabeça de um e de outro. O problema de você andar em solidão, achar que ser solteiro é andar em solidão, você nunca vai saber quem você é. Então, uma hora você quer tudo, vamos lá, uma hora você quer Deus totalmente, eu quero Deus, glória a Deus, aleluia. Daí aparece um candango, uma candanga lá, ou as pessoas, seus amigos que estão à volta, começam a dizer, você precisa arranjar alguém. Ah, você tá bem? Não sei não, hein? Você nunca está interessado. Não, então beleza. Vai, aparece aquele laço. Você já viu aquela música Chuta que é laço? E daí você vai lá e começa a corromper o seu caráter.
Cara, entenda uma coisa, você não foi chamado para procurar alguém, você foi chamado para seu autoconhecimento e estabelecer a sua identidade, porque no momento certo, Deus vai colocar a pessoa certa que Ele tem para você. Não se preocupe com isso. Não é momento de se preocupar com isso. Meu pai falava muito isso para mim quando eu era mais jovem, né? Não que eu não sou jovem, não é isso. Mas quando eu era um pouco mais novo, ele falava assim: quer namorar? Tem dinheiro para comprar uma pipoca? Tem dinheiro para levar para sair? Eu não trabalhava, né? Mas hoje tem pessoas que têm, né? Então, tenho, beleza. Sabe tomar banho? Ele falava, você quer namorar e vive aí tudo sujo, tudo largado? Por quê? Porque não é momento. O que ele quis dizer isso? O que ele quis dizer com isso? Que, cara, não é momento para isso. Porque você não está preparado. E às vezes nós falamos, não, nós estamos preparados. Só que, cara, se você tivesse preparado, assim como eu passei um tempo que eu achei que eu estava preparado. E eu saí procurar. Deu certo? Quando eu aquietei-me e curti a minha solitude, Deus colocou a digníssima que está ali. Por quê? Porque, cara, nós não fomos chamados para procurar, nós somos chamados para se autoconhecer. E o que acontece? Cara, cuidado com o que você escuta. As más companhias corrompem o caráter. Cuidado com o que você escuta, cuidado a quem você dá ouvido. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu costumo dizer, cara, e eu gosto de falar, eu sempre termino o discipulado falando isso. Um conselho não te custa nada. O não pedir conselho pode te custar tudo. Porque pode corromper o seu caráter e você pode nunca mais se recuperar. Não, Misael, mas eu peço conselho. Daí você vai lá e pede conselho para um cara que está mais virado que você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, peça conselho para aquele que venceu. Se a gente está falando hoje de relacionamento, quem que venceu? Perfeito. Os casados, o casado venceu. Por quê? Porque ele passou pelo período de solteirice, pelaquela maturidade, pelo autoconhecimento, Deus colocou alguém, ele passou pelo processo de namoro, passou pelo processo de noivado e hoje ele está casado, venceu. Cara, você quer conselhos? Pergunta para quem venceu. Não pergunta para quem não conhece de nada ou não tem experiência nenhuma de vida, ou até pode ter experiência de vida, mas os princípios não são os mesmos. Quando os princípios não são os mesmos, não se tem a resposta correta. Porque o nosso Deus é o Deus de verdade. Então, quando os princípios não são o mesmo, você não tem a sua resposta correta. Então, primeiro, peça conselho para quem venceu. Segundo, peça conselho para aqueles que venceram e têm os princípios corretos. Glória a Deus. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, beleza, e ser solteiro. Cara, você precisa viver a sua solteirice na sua solitude. Fala comigo, na minha solitude. Os solteiros, né? Fala comigo assim, eu tenho que viver a minha vida com a minha solitude. Não é solidão, é solitude, é autoconhecimento. E daí você pode perguntar, tá, cara, como assim autoconhecimento? Mano, sabe por quê? Porque essa é a ideia mais... esse é o período de vida mais de confronto consigo, vamos dizer assim. Cara, a vida inteira eu quis ser biólogo, sempre. Quando eu era pequeno, eu criava formigueiro em aquário, voltava tudo picado, porque eu achava uns aquários quebrados lá, daí ia com a pá que a minha mãe tinha, colocava no formigueiro e jogava no aquário. Daí as formigas subiam e me picava tudo. Levei gafanhoto para a escola, escondido na mochila, era meu sonho. Só que a partir do momento que eu fui chegando, terminando o meu ensino médio, o que bateu? Não sei se eu quero ser mais biólogo. Minha mãe, meu Deus, mas sempre foi teu sonho, vai orar. Não, não é isso, não vou fazer. Não é isso que eu quero. Começou aquele confronto e é a idade que vocês estão chegando. Alguns estão terminando o ensino médio, alguns já terminaram, alguns entraram no confronto de faculdade e hoje eles já estão no outro pensamento. Agora, que caminho da faculdade que eu vou seguir? Cara, você está no seu período de autoconhecimento,
tem aqueles que estão saindo do ensino fundamental, indo para o ensino médio. Cara, você está no seu maior período de autoconhecimento, solitude. Não é hora de você se preocupar com a sua solidão. Porque a partir do momento que você for maduro o suficiente e vencer este processo, Deus vai colocar a digníssima na sua frente. Não procure, se conheça e espere em Deus. Lembra aquela página que tem no Facebook? Eu escolhi esperar. Você está entendendo, cara? Ei, se conheça. Abra a palavra de Deus lá em Eclesiastes 11, 9 e 10. Eclesiastes. Acharam? Eu vou deixar isso aqui aberto. Vou pedir para a Lari ler para nós. Beleza? Lari, lê para nós. Eclesiastes. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre-se de uma coisa: Deus o julgará por tudo que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. O que ele fala no começo? Jovem, aproveite. Tem algumas versões que dizem anime-se, alegre. E sabe o que eu quero dizer para você? Velho, curta a sua vida. É isso que ele está falando em Eclesiastes. Jovem, curta a sua vida. Vai, cara, seja feliz com a sua solitude, com o seu autoconhecimento. Só lembre que de tudo você vai colher. Tudo que você vai plantar, você vai colher. Deus julgará todas as suas ações. Então, como assim, Misael? Ei, cara, quer se conhecer? Mano, tenho dinheiro, né? Lari trabalha, tem alguns aqui que já estão encaminhados para trabalhar. Tenho dinheiro, vai viajar, vai comprar o que você quer, enquanto você não casa. Porque depois que você casar, não é assim. Estou mentindo ou não, Lucas? É verdade ou não? Quando você trabalhava e era solteiro. E agora que casou, não muda a questão financeira? Mano, alegra-te, jovem, ei, vai ser feliz. Só cuidado que tudo que você fizer, você prestará conta. Então Deus está falando assim, ei Gui, cara, seja feliz. Mano, é meu sonho engenharia mecânica. É meu sonho ser engenheiro mecânico. Então vai ser engenheiro mecânico. Seja feliz. Ah, é meu sonho fazer um cruzeiro. Pega e vai-te embora no cruzeiro. Seja feliz. Só lembre que de tudo Deus julgará cada atitude sua. Você colherá tudo aquilo que você planta. Sabe, cara, às vezes nós nos prendemos em pequenas coisas. Às vezes Deus está mostrando muitas coisas e nós estamos olhando para um detalhe. Cara, esquece essa parte e seja feliz. Sabe? Cara, você estabelece sonhos, estabelece objetivos, corre atrás, conquiste as suas coisas, conquiste muitas coisas, seja feliz, vai atrás. Hoje você está livre. A palavra de Deus diz: onde o Espírito Santo está, ali é liberdade. Quando você sabe quem é e você tem sua identidade convicta em você, tem alguém que habita em você e tem total liberdade, que é o Espírito Santo. Então, mano, vai. Vocês que já são de maior, vai viajar se você quiser, que nem eu falei. Você tem esse sonho, vai. Na bênção dos seus pais, amém? Não vai chegar lá, eu vou viajar. Não, você não vai, eu vou. O Misa falou que eu posso. Não, na bênção dos seus pais, na paz do Senhor, amém? Na paz do Senhor. Cara, mas seja feliz. Não se prenda em coisas pequenas. Sabe, essa é a idade onde você tem que construir sonhos, construir objetivos, agilizar o seu foco. Sabe, colocar ele para você enxergar bem, ajustar o seu foco. Obrigado, meu amor. Ajustar o seu foco, ver o que caminho você quer percorrer. Sabe, cara, é esse o seu momento.
Anima-te, jovem, aproveite a sua mocidade, porque ela dura pouco. Depois que você casa, meu amigo, já era. Não dá. Eu tentei fugir, mas disse sim. Baixou um negócio, quando eu olhei no espelho era tarde. Mas, cara, aproveite a sua mocidade. Pare de se atentar às coisas pequenas. Vou falar a última vez. O seu papel não é procurar alguém. O seu papel é se autoconhecer, estabelecer a identidade de Deus. E no momento que você estiver pronto, Deus colocará a pessoa certa. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho muito interessante. Eclesiastes 12:1. Já que a Lari leu, termina ali no Eclesiastes 12:1. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, ainda que venham os dias maus, chegarem os anos que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre-se dele antes que o tempo em que você achará a luz do sol, a luz da lua, as luzes dos... Cara, lembra-te do Senhor. Então o que ele está falando? Vá, curta a sua vida, seja feliz, mas lembra-te do Senhor, sempre. Glória a Deus, aleluia. Tem um versículo, o último versículo para finalizar, que está em 1. Jesus amado, o que eu escrevi aqui? 1 Timóteo 4:12. Olha só que versículo extraordinário. Você solteiro e casado também. Olha só. 4:12, amém? 1 Timóteo 4:12. Não permita que ninguém o despreze por ser jovem. Glória a Deus. Em vez disso, torne-se exemplo para os crentes em palavra, comportamento, amor, confiança e pureza. Glória a Deus, aleluia. Que versículo top. Vamos lá, 1 Timóteo 4:12. Marquem isso aí, porque esse versículo é incrível. Eu vou ler de novo. Amém? Não permita que ninguém despreze por ser jovem. Em vez disso, torne-se exemplo para os crentes em palavra, comportamento, amor, confiança e pureza. Mano, olha só para que Deus está te chamando, velho. Sabe, cara, você pode ser exemplo. Sabe, você seja um exemplo bom, seja um exemplo que deu certo. Seja um exemplo a ser seguido e não aquele que eles vão falar, olha, viu a vida dele? Não faça igual a ele. Mas que seja, viu a vida da Larissa? Cara, siga cada vírgula, porque ela deu certo, ela venceu. Você está entendendo? Cara, seja exemplo em comportamento. Lembra que você é filho de Deus, lembra que a sua identidade é de Deus. Não faça nada daquilo que vai tirar a presença de Deus, ou que é contrário aos princípios da palavra. Sabe, seja exemplo em amor, seja exemplo em todas as suas ações e reações. Cara, ser solteiro é muito massa. Tá, amor? Mas casado é ótimo também. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, há beleza em ser solteiro. Fala, há muita beleza em ser solteiro. Fala assim, fora a solidão. Fala, fora a solidão. E vem em mim solitude. Aleluia! Glória a Deus. Vocês entenderam? Querido, o seu momento de ser solteiro é estabelecer a sua identidade. É o seu momento de solitude com Deus, onde você vai saber quem realmente você é em Cristo. Glória a Deus. E assim passamos para a próxima etapa. Amém. Só um minutinho que eu vou procurar um versículo aqui, só que essa Bíblia é tudo dos contrários. Vou ler novamente Eclesiastes 12:1. Essa versão aqui, ela diz assim: portanto, lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem, antes que venham os dias maus e aproximem-se os anos dos quais você dirá, eles não me dão mais prazer.
Nós precisamos sentir prazer em viver solitude, amém? Em viver a nossa mocidade, amém? E às vezes você diz, mas é muito fácil dizer que eu sou casada. Não, eu só sou casada porque um dia eu realmente entendi o sentido da palavra solitude e eu consegui viver isso. E aí Deus me revelou a minha identidade. E aí eu tive um relacionamento dentro dos princípios e do propósito de Deus. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Sabe, eu acho que o maior desejo, o mal do século é relacionamento. Meu Deus, como isso dá problema. Relacionamento amoroso, relacionamento com amizade. Isso, na maioria das vezes, gera muitas coisas ruins. Se eu for perguntar para você aqui, se você já teve alguma experiência com um relacionamento ruim, você vai dizer que sim. Ou não? Alguém nunca teve um relacionamento ruim? Tirando o Kevin. Não, né? Todo mundo já passou por isso. E é por isso que a gente está aqui. Para dizer para vocês não passarem por coisas que a gente passou. Esperar não é fácil. Mas esperar é um processo de maturidade. Ai, processo. Sempre processo, sim, sempre processo. Gente, a gente sempre vai passar por processos. Não tem como fugir dos processos. Independente da idade que você tenha ou do que você está vivendo, você sempre vai viver processos. Processos para conquistar a sua casa própria, processos para conquistar o seu emprego, o seu carro, processos para conquistar um relacionamento. Processo para conquistar a famigerada maturidade. Processos. Sempre nós vamos passar por processos. E o processo da maturidade é composto por sim, não e espera. É muito gostoso ouvir sim, mas é o que a gente menos ouve de Deus no processo da maturidade. Nós sabemos que um pai que ama diz mais não do que sim. Isso nos ensina, isso nos forja, isso nos corrige, isso nos coloca de volta para dentro do eixo. O não é muito importante e ele é mais importante do que o sim. Mas outra coisa que a gente ouve muito de Deus no processo da maturidade é espera. Ô, coisinha difícil. Eu queria que você abrisse lá comigo em 1 Coríntios 13, 12. 12 não, desculpa, gente, 11. 1 Coríntios 13, 11. Eu amo esse versículo. Amém? Aqui diz assim: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, argumentava como criança. Agora que me tornei homem, não procedo mais de forma infantil. Quando nós atingimos a maturidade, quando nós saímos da estação de meninos e meninas para homens e mulheres, nós não procedemos mais de forma infantil. O que é infantilidade? Eu já fiz muito isso, por ser filha única, então, bater o pé e achar que quer tudo na hora, tudo precisa acontecer na hora que eu quero. O mundo gira ao meu redor, as coisas que eu quero, eu preciso ter. Chantagem emocional. Isso é coisa de criança. Comportamento infantil. Deus não cede às nossas emoções. Deus concede na maturidade. O que é isso? Deus não cede para a criança.
Deus não cede às emoções e os pedidos de uma criança. Mas quando nós somos maduros, Ele nos presenteia com aquilo que nós queremos. Sabe, te agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração? Está lá em Salmos 37:4 esse versículo. Essa versão aqui é muito interessante, ó. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. O Senhor precisa ser o foco, o centro da nossa satisfação. Nós precisamos nos satisfazer nele. O tamanho da sua e da minha carência cabe Jesus certinho. Misael não supre a minha carência. Misael não supre o amor que eu preciso. O Misael não supre a minha identidade. Quem faz isso é Jesus. Jesus vai fazer isso agora que você é solteiro e Ele vai continuar fazendo isso depois que você casar também. Porque esse espaço é só dele. Nós não dependemos de nenhuma outra relação, senão com Jesus. As outras coisas Ele acrescenta. As outras coisas Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Amém? Relacionamento é responsabilidade. É coisa séria. Você se torna responsável por outra pessoa. E outra pessoa se torna responsável por você. Deus não entrega coisas grandes e nem responsabilidade para pessoas imaturas. 1 Tessalonicenses 4. Vamos lá. Vamos ver o que é imaturidade. O que é não, né? Um exemplo de imaturidade. Diz assim: cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas. Alguém já ouviu a palavra defraudação? Defraudação é quando você gera um sentimento em alguém que você não vai suprir. Sabe quando você está de papinho com aquele menino ou com aquela menina, e aí você começa, minha linda, porque você sabe que isso faz ela derreter. Ou você fala, meu lindo, porque você sabe que isso faz ele derreter. Você começa a dizer coisas para a pessoa que faz ela ficar atraída por você, mas você não vai namorar com ela. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de gente infantil. Isso é comportamento infantil. E isso é pecado. Vocês sabiam que ficar é pecado? Sabiam, né? Que bom que vocês sabem. É pecado. Defraudar alguém é pecado. Você está pecando e você está fazendo o outro pecar. É sério. E eu torno a repetir, relacionamento é responsabilidade. Relacionamento não é coisa para gente infantil. Amém? 2 Samuel 22, 31. Eu tô roubando, né? Acho mais rápido porque eu tô no celular, eu sei. Vamos lá. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem.
Ele é escudo para todos que nele se refugiam. O caminho de Deus é perfeito. Não pegue atalhos. Não vá pela direção que você acha certa. Ficar é atalho. Não pegue atalhos. E aqui diz assim: ele é escudo para todos que nele se refugiam. Quando nós depositamos a nossa confiança em Jesus, quando ele se torna o nosso refúgio, ele nos protege. Ele se torna o nosso escudo. Nós somos protegidos de todo relacionamento errado, fora de hora, de toda enganação de Satanás, dizendo que nós dependemos de alguém para ser feliz. Não. Se você acha que você depende de alguém para ser feliz, você não vai ser feliz com alguém. Porque a gente casa para fazer o outro feliz. A gente não casa para ser feliz, a gente não namora para ser feliz. E se você entrar num relacionamento achando que você vai ser feliz, não vai dar certo. Vão ser duas crianças egoístas tentando se relacionar. E isso não acaba bem. Esperar em Deus. O negocinho difícil. Mas eu posso te garantir que esperar em Deus ainda assim é muito mais fácil do que depois precisar do colo de Deus para que Ele cure as feridas de um relacionamento errado. Esperar em Deus é muito mais fácil do que a dor de um relacionamento errado pode causar. Eu estou falando coisas que eu vivi. Na minha carência absurda, na minha emoção, na minha criancice e infantilidade, em achar que eu precisava de alguém para ser feliz, e que só encontrar um relacionamento eu ia ser feliz, eu fui muito machucada. Salmos, se você não quiser abrir, não precisa. Que eu vou achando mais rápido, eu vou lendo, desculpa. Mas Salmos 25. Diz assim: quem confia em ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Eu não confiei no Senhor. Eu tinha 14 para 15 anos quando eu tive o meu primeiro relacionamento. Quando a gente está na flor da idade, a gente acha que precisa disso. Quando a gente tem essa idade, a gente acha que vai morrer se não tiver alguém. Meu Deus, como a gente é exagerado. Quando a gente tem essa idade, ou quando a gente tem uma mentalidade infantil, tudo é muito extremo. A gente precisa de alguém, aí alguém nos abandona e o coração parte no meio. E hoje eu olho para trás e penso, como eu deveria e eu poderia ter agido diferente. Então eu digo para você, haja diferente. Uma pessoa inteligente, ela erra e ela aprende com o erro. Uma pessoa sábia, ela vê que aquela pessoa lá errou e ela não repete o erro da outra pessoa, porque ela sabe que não dá certo. Não sejam apenas inteligentes, sejam sábios. Nós estamos aqui contando a nossa história para vocês. A gente está aqui porque a gente passou por coisas que vocês não precisam passar. Eu tinha de 14 para 15 anos, quando eu tive o meu primeiro relacionamento. Satanás, ele sabe o que te atinge, quando te atinge,
quando você está mais fraco, quando você está mais carente. Gente, a gente é humano. A gente não é anjo. A gente se atrai fisicamente. Isso não é demônio, isso é hormônio, é normal. Tá? É bom. Quando você está se relacionando com alguém, é bom você se sentir atraído por aquela pessoa. É bom. O negócio é se controlar, né? Eu escolhi esperar. E aí, como Satanás sabe a hora que a gente está mais fraco, mais carente, essa pessoa brotou assim. Não sei de onde que veio. Eu só conheci. Num acaso gigante, conheci o menininho lá. E é claro que eu achei que ele era o amor da minha vida, porque nessa idade a gente acha, né? Papo vai, papo vem. Ai, que pessoa legal, né? Que além de Satanás saber que a gente está carente, ele sabe do que a gente gosta. Ele sabe. E aí, beleza. Estamos se gostando, vamos orar. Eu acho que não existe palavra mais enrolada do que vamos orar. E no final das contas, ninguém ora, ouve o próprio coração e dá errado. Engraçado, né? Relacionamento que Deus mandou, deu errado. Imaturidade. Deus não manda relacionamento nenhum. Nós temos livre-arbítrio para isso. Nós que escolhemos quem nós vamos ficar. E é por isso que nós precisamos ser maduros o suficiente para escolher certo. Porque se a gente não é maduro, a gente escolhe errado. Graças a Deus eu não me casei com essa pessoa, mas vamos lá. Gente, 9 meses orando. Orando, né? Fiz de tudo menos orar. Não, tudo não, calma. Orei coisa nenhuma. Eu enrolei a minha mãe. Se ela estiver assistindo, ela vai lembrar e querer chorar. Beleza. Mãe, por favor, eu amo ele me ama. Até que ela falou, tá bom, 9 meses, gente. Sabe quanto tempo durou o namoro? Depois do enrosco? Depois da oração? 1 mês. Falei que é o Satanás. 1 mês. Nesse 1 mês, eu passei os piores dias que eu já passei e eu não tô exagerando, eu não tô brincando, é sério. Sabe o que está escrito aqui? Que quem confia não será envergonhado? Eu passei uma vergonha tão grande. Eu vivi tanta coisa naquele 1 mês que dava para eu escrever um livro. Porque no final das contas eu ainda tive que olhar para minha mãe e contar tudo o que eu tinha feito. Porque o enviado do Satanás me ameaçou. Por isso que eu digo, gente, não troquem nudes, tá? É pecado. É pecado. Tá bom? É pecado. E alguém pode ameaçar você depois, falando que vai jogar suas coisas na internet para todo mundo ver. É, gente. Não se engane, já passei por muita coisa. Não me olha assim. Tá, vou contar um pouquinho mais de mim. Não fica com ciúme. Depois eu tive um outro relacionamento ainda antes do Misa. E foi um relacionamento bom.
mais. Por favor. Tá, voltando. Foi um relacionamento saudável, né? Era uma pessoa bacana. A gente realmente se gostava. Mas não era propósito ainda. Sabe, eu realmente acho, né, na minha opinião, realmente Deus não escolhe. Eu não acho que alguém nasceu para casar com você, nem você nasceu para casar com alguém. Nós escolhemos. Mas quando nós temos maturidade, nós escolhemos aquela pessoa que nós temos compatibilidade. Nós escolhemos alguém que vai seguir o mesmo caminho. Tem o mesmo propósito. Propósito, gente, essa palavra carrega um peso de destino sobre as nossas vidas grandioso. Propósito. A pessoa precisa ter o mesmo propósito. E aqui eu abro um parênteses. Parênteses. Para aproveitar e dizer, se você acha que alguém vai vir para a igreja por causa de você, se você acha, né, se você se apaixonou lá fora, não, mas eu vou trazer a pessoa para Deus. Não vai, gente, não caia nessa cilada. Não deixe ser enganado por isso. Sabe, se por acaso a pessoa vier para Jesus e se converter, e o tempo passar e essa pessoa amadurecer em Jesus, e vocês ficarem juntos, lucro. Mas não dependa disso, não seja enganado, não se engane. Porque a gente não é enganado, né? A gente se engana. Os nossos desejos, os nossos achismos nos enganam. Vamos lá. João 17, 21. João mesmo, tá? Não é 1 João. Do 21 ao 23. Ah, como eu amo esse versículo. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste, que os ama tanto quanto me amastes. Deus, né? Quantas vezes a gente vê essa oração aqui é a oração de Jesus por nós, por aqueles que ainda não conheciam Jesus naquela época, na verdade, por aqueles que não tinham acesso a Jesus naquela época. E aí Jesus intercedeu por nós. E quantas vezes a gente vê Jesus falando para que a gente seja um, para que a gente seja um, para que nós sejamos um. Ser um é se relacionar, é ter relacionamento. Quando você se relaciona intimamente com alguém, você troca. Relacionamento é uma troca. Por isso que é muito sério. Porque você troca tudo, as coisas boas e as ruins também. Relacionamento é uma... Vamos lá. Relacionamento é uma troca. Não queira trocar nada com alguém que não é propósito de Deus. E aqui Jesus fala várias vezes que nós sejamos um, que nós sejamos um. Aqui a gente pode ter a plena convicção que Deus nos fez seres relacionais. Deus nos fez seres relacionais. Por isso que a gente gosta de se relacionar, por isso que a gente gosta da comunhão. Por isso que a gente gosta de namorar. Por isso que a gente gosta de casar. De ter amizade. Porque Deus nos fez assim. Seres relacionais.
Mas não se engane em pensar que você depende de um relacionamento. O único relacionamento que você depende é com Jesus. O único relacionamento que você depende, precisa, desesperadamente, a única intimidade que você realmente precisa ter é com Jesus. E aí nós olhamos a história de Adão. Todo mundo conhece Adão? Adão, quando Deus o criou, ele ficou um tempo sozinho. E eu acredito que ele tenha sentido solidão. Porque ele viu que todos os animais tinham macho e fêmea. E ele estava lá sozinho. Só que Deus, eu creio que Deus só concedeu, não cedeu, concedeu o pedido de Adão, depois que viu que Adão se satisfazia na intimidade com Deus. E ainda assim deu errado. Brincadeira. Brincadeira. Olha só como é interessante. Adão e Eva, propósito de Deus. Deus concedeu Eva a Adão e Adão para Eva. Mas a partir do momento em que Adão ouviu mais a Eva do que a Deus, o próprio Deus tinha dado ordem a Adão. Mas ele decidiu ouvir mais a Eva do que a Deus. E o que aconteceu com eles? Fugiram do propósito. Mesmo eu casada, eu ainda consigo fugir do propósito. Nós continuamos escolhendo coisas todos os dias. Nós tomamos decisão a respeito de muitas coisas na nossa vida. E dependendo da decisão que a gente tomar, a gente pode fugir do propósito. Eu lembro uma vez que eu propus algo para o Misa. E uma das coisas que eu mais admiro nele é a certeza do propósito. A certeza das palavras que o Senhor entregou e daquilo que ainda está por vir. Mas um dia, na inocência, não foi intencional. Vamos fugir do propósito. Porque nunca é, né? Nunca é intencional. A gente não quer fugir do propósito. Mas ainda assim a gente consegue. E aí eu propus algo para ele. E aí ele virou para mim e disse assim: não, porque eu creio no meu propósito. E eu amo mais a Jesus do que a você. Eu fiquei bem desse jeitinho aí. Quieta, calada, muda. Eu ia falar o quê? Busque alguém que ame mais a Jesus do que a você. Você vai ser muito feliz com essa pessoa. Porque quando você encontra alguém que ama mais a Jesus do que a você, o coração dela vai ser parecido com Jesus. E não só busque alguém assim, seja alguém assim. Porque alguém está buscando também alguém assim. Seja alguém que ame mais a Jesus do que a pessoa que você vai se relacionar. Tão batido esse versículo, a gente já conhece tanto, mas vive tão pouco. Romanos 12, 2. Não se deixem conformar
aos padrões do mundo. Em vez disso, continuem se transformando mediante a renovação da sua mente, para que saibam o que Deus deseja. E todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Com certeza vai dar certo. O desejo de Deus, seguir a vontade de Deus, nos faz fadados ao êxito. Com certeza vai dar certo. Mas aqui diz também, não se deixem conformar aos padrões desse mundo. O que é padrão desse mundo? Ficar. Pô, na escola, você não fica, a galera vai te zoar, não é? Se você já tem uma certa idade e ainda não namora, as suas tias vão começar a perguntar nas festinhas de família. Não se deixe levar pelos padrões desse mundo. O nosso padrão não é desse mundo, porque a gente não é desse mundo. Amém? Amém? Amém. Você não precisa de alguém para ser feliz. Você precisa entender que você já é feliz. Nós precisamos aprender a ser felizes sozinhos. E aí sim a gente vai ter sucesso em relacionamento depois. Depois dos meus relacionamentos, eu vivi uma fase da minha vida que ela não volta mais. E a maioria de vocês ainda estão nessa fase. A solteirice, combinada com a solitude. Quando eu terminei meu relacionamento, aquele relacionamento que era bom, eu entendi que não era propósito de Deus. E aí nós sentamos, conversamos de uma forma muito amistosa. Nós terminamos, nós encerramos aquele ciclo. E eu comecei a viver uma fase da minha vida que tinha sido a melhor até então. Porque eu fui para Jesus com uma fome e com uma sede e com uma vontade de saber quem eu era de verdade. E aí eu ouvi de fato Jesus e não as vozes do meu coração. Eu cheguei a dizer para minha mãe, eu não quero me relacionar. Eu não quero namorar. Eu estava tão bem com Jesus, Ele tinha preenchido todos os meus espaços vazios. Ele tinha suprido toda a minha carência. E foi só aí que o Senhor me presenteou, que o Senhor concedeu o desejo do meu coração. Foi só depois de ter me satisfeito pela presença dEle. Jesus cabe exatamente no espaço da sua carência. Ninguém mais cabe lá. Qualquer pessoa, qualquer relacionamento é pequeno demais para o espaço da sua carência. Então, se você tentar se relacionar, você vai continuar carente. Mas Jesus tem o espaço ideal. Jesus cabe no espaço da sua carência. Não se deixem enganar. Não sejam enganados e não se enganem.
Amém? De repente o assunto ficou mais denso, mais sério, porque relacionamento é assim, é sério, não é brincadeira. É para pessoas maduras, é responsabilidade. Amém? Amém. Eu queria que você levantasse e que nós orássemos por isso. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Diga assim comigo. Pai. Pode dizer, tá? Repita assim comigo. Pai, eu reconheço que só o Senhor me supre e me satisfaz. Só o Senhor cabe exatamente no espaço da minha carência. Amém. Gostaria de orar por vocês. Continue de olhos fechados e com a mão no seu coração. Pai, nós colocamos o nosso coração, a nossa mente diante de Ti. Colocamos a nossa expectativa, a nossa confiança, a nossa espera diante de Ti. Nos ensina a esperar e confiar em Ti. Nos ensina a ouvir somente a Sua voz. Nos leva pelo caminho da maturidade. Nos guia para o Seu propósito. Nos faz entender que nós somos dependentes de Ti. Que o Senhor nos satisfaz, que o Senhor nos faz feliz, que o Senhor nos transborda. Toda dependência, toda carência, toda emoção, todo pensamento que é contrário a isso, que seja desfeito agora em nome de Jesus. Que toda carência seja suprida em Ti, no Seu colo, pela Sua paternidade, pelo relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Chegou numa parte que é uma das melhores partes do culto, que é a parte que a gente vai ofertar. Amém? E eu queria trazer uma breve palavra para vocês, que está lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 9. Só um momento. Este capítulo é um capítulo bem conhecido, principalmente quando vai se falar de área financeira, que ele fala sobre a parábola do semeador. Amém? Vou esperar todo mundo pegar os seus envelopes. Essa parábola é uma parábola muito conhecida, principalmente quando, vão se relacionar a essa área de finanças. É uma área que é uma parábola que fala muito por falar de sementes. Eles relacionam muito a oferta, as primícias e dízimos. Só que eu quero tocar em um ponto que vai esclarecer um ponto que eu principalmente sempre tive dúvida, não dúvida, mas sempre fiquei me questionando.
Porque a Bíblia fala que Deus tira do ímpio para dar para o justo. Só que quando eu era criança, eu ficava pensando, tá, Deus tira do ímpio para dar para o justo. Por que tem tanta gente que não é cristã, que é rica, que é cheia de dinheiro, e tanta gente que é da igreja que não tem dinheiro? E eu ficava pensando nisso quando eu era criança, mas esse versículo, ele faz você entender isso. No versículo 9 do capítulo 13, ele fala assim: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas para falar com o povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas aos outros não. Pois ao que tem mais lhe será dado, e terá grande quantia, mas o que nada tem, até o que ele tem será tirado. Uma coisa que eu acho muito interessante dessa parábola é que ele explica, né, que um semeador recebeu sementes, e enquanto ele estava indo para esse processo de plantar a semente, ele foi pelo caminho e várias sementes foram se perdendo e caindo em solos que não fizeram elas frutificar, né? Onde ela não teve todo o seu processo de disseminação, de crescimento e de florescer. E eu achei algo muito interessante isso. Só que eu achei um ponto, enquanto eu estava assistindo uma live que falava de finanças, né? Porque todos sabem que eu gosto muito dessa área de finanças, sou fascinado por isso. E eu estava assistindo uma live de um economista que ele estava falando sobre isso, e ele falou algo essencial. Ele falou que a vida nas finanças é baseada em princípios. E eu achei muito interessante porque ele não é cristão. Todo o curso que ele fez por live foi baseado na parábola do semeador, só que ele não é cristão. E ele falou assim, que se você quer ter sucesso nas finanças, você precisa cumprir princípios. E cara, eu achei isso sensacional, porque qual que é os princípios que Deus nos dá relacionado às finanças? É os dízimos, as ofertas e as ofertas de primícias. E cara, é algo muito simples mesmo, mas nós, principalmente nós jovens, nós temos muita dificuldade de cumprir princípios. Você vai concordar comigo, é muito difícil você cumprir algo, uma ordem, vamos dizer assim. Principalmente o jovem, quando chega na adolescência, todo mundo fala que é a aborrecência, né? Porque acha que sabe de tudo, acha que consegue tudo, que pode tomar todas as decisões, não obedece ninguém. Então, cara, o segredo da nossa vida é baseado em princípios, em todas as áreas. Como eles estavam explicando no relacionamento, na vida de solteiro, você precisa cumprir princípios para você chegar ao sucesso nessa área. E a vida das finanças é a mesma coisa. Nós precisamos entender que Deus colocou o dízimo, ofertas e as primícias, não é para você dar dinheiro para a igreja, para tirar dinheiro de você, não. Ele está fazendo isso porque isso são princípios para você chegar ao sucesso na sua vida financeira. E aí que eu cheguei ao ponto de entender aonde os ímpios que têm mais dinheiro conseguiram do que os cristãos. Porque tem muitos cristãos que têm dificuldade com isso. Tem muitos cristãos que acham que isso o pastor está pedindo dinheiro para mim, ou é para dar para a igreja. Não, cara, isso são princípios. E muitas vezes, pessoas que são de fora da igreja, são ímpias, elas cumprem princípios nessa área que você não cumpre. Elas são organizadas em áreas, em coisas que muitos cristãos não são. A base de você ter um sucesso nas suas finanças não é simplesmente você vir à igreja. Isso sim, para a sua vida espiritual, para tudo. Mas é você entender o porquê Deus levantou os dízimos, as ofertas e as primícias. Que é para você ter um sucesso nisso. Para você entender que tudo exige um processo para você chegar ao propósito. Não é diferente. No relacionamento, nós precisamos passar por um processo para chegar ao propósito. Então, na vida das finanças é a mesma coisa. Você precisa passar por esse processo de entendimento sobre ofertas, primícias e muitas outras coisas que Deus coloca para você chegar ao seu propósito. E outra coisa que eu achei muito interessante, ele falou, cara, a minha vida inteira eu lutei para ter dinheiro.
eu comecei quando era novo, estudei e lutei para eu ter dinheiro. Só que hoje eu entendi, hoje que eu tenho dinheiro, eu entendi que o dinheiro não é tudo. O mais importante é o propósito que você vai, para que propósito você vai usar esse dinheiro. E ele falou, esse é o ponto-chave, porque quando você descobre qual é o teu propósito, o sucesso ele vem, porque você vai entender o processo que você está passando. Então, isso eu achei muito interessante. Então, é isso que eu queria, né, essa palavra que eu queria deixar para vocês, que nós venhamos entender que as ofertas, as primícias são muito mais do que apenas você dar dinheiro para a igreja, mas é algo que Deus colocou na sua vida para você chegar ao seu sucesso na sua vida financeira. Amém? Então vamos se colocar de pé, vamos orar por este momento de ofertas. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, orando, Pai, pelos Seus filhos, aqueles que estão ofertando, aqueles que estão entregando seu dízimo, as suas primícias, Senhor Jesus. Que o Senhor venha suprir 100 vezes mais, Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai, venha, Senhor, levantar os Seus filhos em posições, Senhor, no seu serviço, na sua roda de amigos, Senhor, para que eles vejam que o quanto, Senhor, ser o Teu filho, Senhor, traz benefícios, Pai, para a sua vida, Senhor Jesus Cristo. Eu venho orar por eles, Senhor Jesus, que o Senhor venha livrar, Senhor, do devorador, Senhor, venha livrar, Senhor, de toda tentativa de Satanás para atacar a sua vida, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe eles 100 vezes mais do que aquilo que eles estão, Senhor, colocando no Teu reino, Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, abençoa a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer o seu oferta. Glória a Deus, pode se colocar de pé. Amém? Quantos estão felizes nesta noite? Ixi, quantos estão felizes nesta noite? Fala, glória a Deus. Faz comigo assim, glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes nesta noite? Está quase melhorando. Quantos estão felizes nesta noite? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Cara, é esse o princípio. Seja feliz. Esquece relacionamento, que na hora certa Deus vai colocar. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Amém? Vamos estar encerrando. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, obrigado por esta noite, obrigado pela sua palavra, que nós possamos praticar na totalidade daquilo que foi revelado a nós. Nos dá uma boa noite, amanhã um domingo abençoado. Pai, nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Confiamos todas as nossas vidas em Ti, em nome de Jesus. Amém.